Excelência Presidente da UNITA profere a mensagem sobre o Estado da Nação. A vossa atenção. Podemos? Bom, digníssimos membros da direção da UNITA aqui presentes, caros cidadãos que aqui se encontram, caros jornalistas, angolanas e angolanos. Nesta ocasião, dirigimos uma solene mensagem à nação em conformidade com o direito de réplica consagrado inequivocamente na Constituição da República de Angola, no seu artigo 45.2. Escolhemos o cenário que nos rodeia, muito próximo do centro da nossa cidade capital, para convidarmos o Governo e o seu titular à necessidade de retratar com coragem e verdade o país real, totalmente distinto da muito extensa lista de promessas lida na Assembleia Nacional e que em nada se assemelha e não caracteriza a Angola real em que vivemos. Viemos até este bairro de Luanda com os seus habitantes expostos à pobreza, quando não à pobreza extrema e ao desemprego, com crianças fora do sistema de ensino, sem saneamento básico, como se pode ver com crianças, especialmente meninas, a transportarem a água do chafariz aqui ao lado para as suas casas. Esta imagem repete-se em cenários muito mais degradantes na maior parte dos bairros da nossa cidade capital, representando o sofrimento e a degradação resultantes das opções partidárias de quem governa o nosso país. Este bairro de Luanda, a um passo da refinaria e de empresas do ramo petrolífero, espelha bem as consequências da ausência das autarquias locais e da inexistência de gestores com legitimidade democrática, decorrente da livre escolha dos seus representados. Este contraste de bairros pobres, de cidadãos excluídos da sua participação democrática, com uma cidadania negada, repete-se por toda a dimensão do nosso país e não foi retratada na lista de promessas a que designaram de Estado da Nação. Todos os anos, Angola testemunha um infinito rol de promessas que não se cumprem, que consomem quantias elevadas do Orçamento Geral do Estado, que a serem reais há muito nos teriam transformado na Nova Califórnia, que ano após ano foi consumindo a credibilidade de se tornar realidade, porque ano após ano a cidadania não se realiza, porque quem está no poder decidiu virar as costas ao chamamento das populações, ao chamamento dos jovens e construir um Estado autocrático sustentado em demonstrações repressivas, sempre que necessário, para estender a todo custo o seu mandato. Questionamos com rigor que Angola temos nós hoje. Somos um verdadeiro Estado democrático e de direito? 20 anos depois da paz, usufruindo de 2 extraordinários períodos de alta do preço do petróleo, com o desaparecimento dos excedentes e das respectivas reservas monetárias que não sustentaram um programa de educação para o desenvolvimento ou não sustentaram o combate à pobreza e o combate à exclusão. Temos um país sem inclusão social, sem a diminuição das assimetrias regionais, sem a vitalidade e o desenvolvimento dos municípios, sem a cidadania participativa, sem tratamento igual. E não é, claramente, o país que os angolanos sonharam ter. Temos um país sem proximidade entre os governantes e os governados. Um país que se mostra insatisfeito e desencantado com a sua governação. Qualquer entidade isenta que se predispuser a efetuar uma auscultação às populações, aos jovens e às mulheres e homens deste nosso país, facilmente concluirá que vivemos num dos momentos mais difíceis
no que diz respeito à situação social e económica das famílias e das empresas, com falências sem precedentes. E este retrato não foi minimamente traçado no passado dia 16 de outubro, na Assembleia Nacional. A pergunta que coloco é: para quando, afinal, a construção da nação angolana? A nação inclusiva e a nação participativa? Para quando? Para quando a aplicação dos princípios fundamentais constantes do título 1º da Constituição da República de Angola? Para quando o respeito pelos direitos e deveres fundamentais constantes do capítulo 2º da Constituição da República de Angola, entre os quais cito artigo 23, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. A realidade não é esta. Artigo 40, liberdade de expressão e de informação. Não temos. Artigo 44, liberdade de imprensa. E cito: é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, ideológica ou artística. Também não é Angola que temos. Como sabem, esta censura é diária e a negação deste direito tem sido permanente. Artigo 45º, direito de antena, de resposta e de réplica política. No seu ponto 2, diz o seguinte: os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm o direito de resposta e de réplica. Nós estamos aqui a fazer. Mas é muito grave quando, em sede do Estado da Nação, na Casa das Leis, o Presidente da República e titular do Poder Executivo afirma a negação deste direito constitucional e manifesta um posicionamento agressivo e indiciador da predisposição para a limitação de direitos constitucionais. Em democracia, o discurso sobre o Estado da Nação é um momento de prestação de contas, despoleta um debate contraditório, não somente para os atores políticos, mas também entre a sociedade como um todo, não se podendo proibir que se indague o conteúdo, como se faz nas ditaduras. Nestas, o discurso do príncipe transforma-se em lei, que deve ser por todos acatada. Na democracia, o discurso do presidente não se torna lei, aguça o contraditório, estimula o debate e abre espaço ao confronto de ideias para que se faça luz. E por isso, a democracia é ainda hoje o melhor regime, que garanta a liberdade de todos e de cada um perante a lei, opondo-se à vil ditadura, onde alguns, muito poucos, podem e dizem o que querem, mesmo ao arrepio da verdade, enquanto outros se submetem e aplaudem, mesmo quando o tenham de fazer a contragosto. Afirmações do género de que l'état c'est moi, o Estado sou eu, só podem ser vistas como arrogância e um sinal de decréscimo do pouco do espírito democrático que o MPLA já teve um dia. Angolanos e angolanas, nenhum país se constrói sem liberdade. Nenhum país se constrói sem justiça. Nenhum país se constrói sem participação democrática dos cidadãos na vida pública. E volto de novo à Constituição da República de Angola, no seu artigo 52, participação na vida pública. Cito parte do ponto número 1. Todo cidadão tem o direito de participar na vida pública e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Pelos exemplos que acima citei, demonstrei em pouco mais, de forma inquestionável, casos de incumprimento constitucional, o quanto o país vai mal e o quanto devemos exigir mudanças. De nada vale embelezar listas infinitas de promessas, quando direitos fundamentais são violados por quem tem a responsabilidade primeira de os garantir e de os respeitar. Hoje aqui me obrigo a referir a razão do processo de destituição do Presidente da República, remetido formalmente à Assembleia Nacional. Este processo, substantivamente fundamentado, contém provas múltiplas de violações à Constituição e às leis, que em qualquer Estado democrático e de direito
destituiria sem dúvida alguma o Presidente da República, com apenas uma das dezenas de provas apresentadas. Mas importa citar que o que ocorreu na Assembleia Nacional após a recepção do processo, e cito, foi convocada, conforme a lei, uma reunião da Comissão Permanente, que convocou de forma correta a reunião plenária para o dia seguinte. A Assembleia Nacional não distribuiu o processo a nenhum dos grupos parlamentares. Também não o distribuiu às comissões de especialidade, como está obrigada a proceder e como fazem todas as outras circunstâncias. Na sala da reunião plenária, para quem chegou cedo, encontrou urnas para votação secreta, conforme consta da lei. Pouco antes do início da sessão, a Presidente da Assembleia Nacional ausentou-se da sala e retirar as urnas previamente colocadas para o voto secreto. Recebeu ordens. Também em violação à lei, foi proibida a presença dos jornalistas e impedida a transmissão direta da sessão plenária, facto totalmente incomum nas sessões plenárias dos últimos anos. A Presidente da Assembleia Nacional abriu a plenária com a informação de que passar-se-ia de imediato a votação e que esta seria de braço levantado em mais uma série de violações à lei e ao regimento da Assembleia. Como se pode votar o que não se distribuiu? Os deputados foram convidados a votar o quê? Que conteúdo se votou? Se nada foi distribuído e nada foi tratado nas comissões de especialidade. Em base a grosseiras violações, os deputados dos partidos que sustentam o regime associaram-se às ordens do Poder Executivo e procederam a inúmeras violações da Constituição e das leis da República de Angola. Tudo em desespero para impedirem o debate das múltiplas provas de violação à Constituição e às leis pelo Presidente da República. E aqui, no que diz respeito ao também desesperado processo de manutenção do poder a qualquer preço, o uso das forças de defesa e segurança a atuarem fora dos limites da lei, arrastando e prendendo membros das mesas de voto, interferindo grosseiramente no processo de legitimação da representação democrática e política. É fundamental aqui apelar à atenção de todos para a postura dos partidos que, instalados no poder, pisoteando o Estado democrático e de direito, negando a transparência de processos eleitorais, subvertendo órgãos de soberania, tais como os tribunais, e usando a repressão, manipulando as forças de defesa e segurança para estenderem os seus mandatos e, deste modo, imporem aos povos poderes não democráticos, com as consequências extremamente negativas que nós todos temos observado. Angola não se distingue do que se está a passar em Moçambique. Importa trazer aqui o desafio da sociedade, questionar os intérpretes das instituições que, com responsabilidade nestes processos, no sentido de passarem a ter coragem, no sentido de passarem a posicionar-se ao lado da lei. Faço aqui um apelo às elites políticas, nomeadamente às elites do MPLA, a interromperem o seu silêncio e a não permitirem que cidadãos, nomeadamente jovens, desacreditem nas suas instituições e não escolham a violência como opção. Faço um apelo para que estas elites temporariamente instaladas no poder não virem as costas à ética e à cultura da legalidade em troca de benefícios, que percam o medo e façam deste país um país de direito, reconciliado, inclusivo e participativo. Apelo às elites deste país que se envolvam em fazer retornar os angolanos a confiança nas suas instituições, que façam retornar aos jovens a inversão do desejo de partida do país, na busca de esperanças perdidas internamente.
Nada justifica que 22 anos depois da paz não impere um ambiente de sã convivência e diálogo fraterno, porque adversário político não é inimigo. Competição política é essencial na democracia e a alternância não é o fim da vida. As oposições são fundamentais para promover pluralidade e boa governação. Dito isto, reafirmo aqui a nossa firme convicção de que a democracia, a pluralidade política, a inclusão social, a sã convivência, a devolução da independência do poder judicial, a devolução da soberania e da independência do poder legislativo, a garantia da liberdade econômica aos cidadãos, a liberdade de expressão e de informação, a existência de forças de defesa e segurança rigorosamente republicanas e, portanto, apartidárias, a realização das eleições autárquicas em simultâneo e em todo o país em 2024, em cumprimento das promessas eleitorais efetuadas por quem governa e incumpridas até hoje, a transparência na gestão da coisa pública, estas questões, todas elas citadas, e a garantia da sua efetividade são as prioridades a serem alinhadas ao Estado da Nação. Para a construção da nação, que não somos e que pretendemos edificar para o bem de todos os angolanos. O Presidente perdeu a oportunidade de anunciar aos angolanos que o seu partido e ele próprio iriam agendar a votação da Lei da Institucionalização das Autarquias Locais, que ele tem impedido e, assim, desse modo, passarem a cumprir a promessa feita em 2017 e durante a campanha de 2022, e que aquelas promessas não foram cantiga para fazer o boi dormir. No dia 11 do próximo mês, Angola completará 48 anos de independência e, tal como o país, os angolanos e as angolanas que nasceram naquele dia estarão a apenas 2 anos de concluir 50 anos de idade. Portanto, meio século ou 5 décadas é muito tempo. Se com esta idade os homens confrontados com o peso gigantesco do tempo que passou e em face do que ainda lhes poderá ser concedido viver, são obrigados a fazer um balanço das respectivas vidas, de igual modo as sociedades ou os Estados se obrigam a realizar o mesmo tipo de inventário. As gerações o controle político das Forças Armadas, a cumplicidade e o controle político de certas seitas e certas denominações religiosas, o enquadramento, domesticação e corporativismo dos órgãos de comunicação social públicos, dos organismos sindicais e de boa parte da sociedade civil. E, finalmente, o reinvestimento no novo homem, através da instrumentalização de franjas juvenis, moldadas por via de modelos educacionais que lhes alteram o caráter e a mentalidade porque lhes dão meios materiais, o que os destrói. Portanto, temos um regime a fazer regredir os poucos ganhos que a nossa incipiente democracia havia assegurado. A retração que há a nível da comunicação social, dos debates plurais que não ocorrem, há que recuperar a vitalidade democrática. Os reitores das universidades, que eram geralmente eleitos por sufrágio universal e secreto, e que já não são. Na fase inicial do processo de paz, as Forças Armadas angolanas tinham um caráter claramente mais apartidário. Urge democratizar e tornar transparentes e independentes as estruturas eleitorais. Urge aprovar uma nova lei eleitoral que reabra aspectos democráticos eliminados. Alterações estas conduzidas por maus cidadãos e maus patriotas, que não se aperceberam que perderam toda a sustentação da moralidade e da ética e que o poder não é eterno. Minhas senhoras e meus senhores, o ciclo político e económico 2018-2022 refletiu-se um recuo económico e social. As evidências são obtidas pela análise de balanço do primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional de João Lourenço. Basta efetuar uma análise comparativa dos orçamentos nos 5 anos de mandato com o correspondente documento reitor. Em termos de nível geral de atividade económica, o mandato perspectivou uma taxa de crescimento média anual de 4%, porém acabou obtendo um resultado à esquerda de zero.
Isto não é nenhuma anedota, é a realidade. A economia encolheu 1 ponto percentual em cada um dos 5 anos de mandato. Por outras palavras, menos 4 pontos percentuais do rendimento anual é o que, em média, cada habitante deste país perdeu no mandato de João Lourenço. E este é o track record enquanto presidente. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 nasce equivocado, a começar pelo indicador determinante do sucesso ou insucesso do mandato. As previsões do crescimento económico prevê uma taxa média de 2,9% ao ano, quando a população cresce acima dos 3% ao ano. Por outras palavras, a pobreza continuará a afundar-se em sintonia com o mandato anterior. Por isso, em nome adequado e alternativo para o plano de governação do presidente João Lourenço, vamos chamá-lo PSN 2023-2027, ou seja, Plano de Subdesenvolvimento Nacional. A menos que queiramos todos abraçar as reformas atrás enunciadas. Por diversas vezes, dissemos e demonstramos que a economia angolana depende das necessárias reformas políticas para se libertar e crescer a um ritmo capaz de reduzir o massivo desemprego involuntário reinante. Enquanto isso não ocorrer, os riscos económicos, sociais e financeiros que podem advir de um crescimento económico de longo prazo aquém de nulo vão continuar a amontoar-se. O facto de o petróleo continuar a representar mais de 90% das exportações de Angola faz com que o resto da produção interna, setor não petrolífero, particularmente aquela que é criada simplesmente para substituir as importações, seja fortemente insustentável. Uma simples queda do preço do petróleo resulta em escassez de divisas e consequente limitação na importação de matérias-primas e meios de produção requeridos por essa indústria. Por esta razão, são inconsequentes os discursos de membros da equipe económica e do próprio titular do Poder Executivo que, citando o Plano de Subdesenvolvimento Nacional 2023-2027, dizem que a contínua quebra da produção petrolífera poderá ser compensada pela produção do setor não petrolífero. O setor não petrolífero da economia é ainda frágil, prisioneiro do Partido-Estado e fortemente dependente do setor petrolífero. É praticamente um crime os campos de produção petrolífera envelhecidos não terem sido atempadamente e não estarem a ser compensados por novos campos, por via de investimentos. O país está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes. Desta vez, uma queda do preço do petróleo, se persistente, já não será resolúvel com uma mera revisão orçamental, como no passado. E é esta circunstância que nos leva a focalizar a presente comunicação nas questões relativas às finanças do Estado. Desde praticamente a aprovação do orçamento de 2023, que o Governo fala em crise orçamental, pressão do serviço da dívida, conjuntura internacional desfavorável, corte de despesas, etc. Mas foge propor uma revisão do orçamento na Assembleia Nacional. Este receio é alinhado com as verdadeiras causas do problema, e as verdadeiras causas são políticas e remontam ao último processo eleitoral. Caros compatriotas, realizamos uma conferência de imprensa visando 2 propósitos fundamentais. Primeiro, esclarecer os cidadãos sobre o que realmente estava a acontecer, apresentar inequivocamente as verdadeiras causas do problema e as soluções definitivas. Segundo, evitar que o falso diagnóstico produzido pela reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros do dia 14 de julho do presente ano, conduzida pelo chefe do Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço, e que teve como porta-voz o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, fosse difundido na sociedade, sem o devido contraditório. Felizmente, a aludida conferência de imprensa de 17 de julho foi bastante eficaz. O Governo foi completamente desvendado. Para contextualizar, convém reler a síntese do diagnóstico manipulado, proferida por Lima Massano. A atual conjuntura económica é explicada por 2 fatores. Primeiro, a baixa produção petrolífera no primeiro trimestre do ano corrente. Segundo, a imprevisibilidade de fatores macroeconómicos externos, como o aumento das taxas de juro no mercado internacional. 3 meses depois, a mesma narrativa foi recuperada e pronunciada por João Manuel Gonçalves Lourenço,
na qualidade de chefe de Estado, no seu recente discurso relativo ao Estado da Nação. Sobre a relativa baixa produção petrolífera no primeiro trimestre de 2023, nós demonstramos em julho último que a mesma foi mais do que compensada pela diferença positiva entre o preço que o petróleo foi comercializado, 79,3 dólares por barril, e o preço esperado no Orçamento Geral do Estado, 75 dólares por barril. O efeito preço acabou dominando o efeito quantidade, e prova disso foi o facto da receita petrolífera arrecadada neste período do ano ter superado a receita petrolífera média esperada para o mesmo período em 300 mil milhões de kwanzas. A questão que surge agora é a seguinte: estamos a viver o último trimestre do presente ano. O debate de julho esteve baseado nos dados de execução orçamental do primeiro trimestre. E o que dizem os dados de balanço ou execução do segundo e terceiro trimestres? O lado da arrecadação de receitas melhorou ou piorou? Se ficarmos pelo discurso do chefe de Estado, concluiremos de forma enganosa, na medida que nada agravou, na medida em que amplia a questão da baixa produção petrolífera para um espaço semestral, primeiro semestre do ano. E também fala em cativações de despesas que vêm sendo levadas a cabo pelo seu executivo. Os factos e, consequentemente, a verdade são os que vamos apresentar a seguir, com base em dados oficialmente divulgados pelo Executivo e pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. Durante o tão propalado primeiro trimestre de 2023, a produção média mensal executada foi de 31,4 milhões de barris, contra a média mensal de 35,9 milhões de barris previstas no Orçamento Geral do Estado corrente. Foi nesse contexto que demonstramos em como este déficit de produção foi mais do que compensado pelo preço médio verificado na altura, aproximadamente 80 dólares por barril, contra 75 previsto no orçamento. O fiscal previa desembolsar 12,9 bilhões de kwanzas, cerca de 24 mil milhões de dólares, antevendo-se assim o excedente em torno de 1 mil milhão de dólares. Recentemente, setembro de 2023, o Fundo Monetário Internacional fez sair um comunicado de imprensa e um relatório de equipe, na sequência de reuniões com as autoridades no âmbito da sua primeira avaliação pós-financiamento. A leitura do documento permite concluir que o orçamento do Executivo é completamente diferente do orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. E eu repito, é muito grave quando o Fundo Monetário conclui que o orçamento aprovado pelo Executivo é diferente daquele aprovado pela Assembleia Nacional. O Fundo Monetário Internacional antevê que o orçamento de 2023 termine com déficit de 2,5 mil milhões de dólares, 1,4 bilhões de kwanzas. Chama a atenção o facto de a previsão de déficit não estar a ser explicada por uma revisão em baixa das receitas. Pelo contrário, o Fundo Monetário Internacional acha que se vai arrecadar 464 mil milhões de dólares acima, mil milhões de kwanzas, acima da previsão do governo. O que mais uma vez confirma a nossa tese sobre o não impacto da produção petrolífera nas receitas previstas para 2023. Prevê-se um disparo ao nível do gasto fiscal para 15,3 bilhões de kwanzas, cerca de 28 mil milhões de dólares, contra a previsão de gastos aprovados pela Assembleia Nacional de 12,9 bilhões de kwanzas. Estamos a falar de uma expansão da despesa fiscal em 2,4 bilhões de kwanzas, equivalente a 4,4 mil milhões de dólares. O governo contribuiria para o incremento do estoque da dívida com 2,5 mil milhões de dólares. Se o teto de gasto do orçamento inicial se mantivesse, diríamos que a necessidade de financiamento do Estado para 2023 é de aproximadamente 13 mil milhões de dólares, tendo em conta uma despesa financeira, amortização da dívida, de 14 mil milhões de dólares e um superávit de 1 mil milhão de dólares. Refazendo os cálculos, com base no referido documento do Fundo Monetário Internacional, o buraco, necessidades de financiamento, ascende para 16,5 mil milhões de dólares. Ainda de acordo com o recente documento do Fundo Monetário Internacional, projeta-se um rácio dívida-PIB de 83,2% em 2023, refletindo um aumento de 18 pontos percentuais relativamente a 2022. De forma propositada,
E para alimentar a sua narrativa de redução e sustentabilidade da dívida, o presidente João Lourenço limitou-se a falar deste rácio, olhando para anos passados, nomeadamente 2020, 139,6%, 2021, 87,9%, 2022, 69,9%. Omitiu o deste ano. É importante dizer que dos 83,2% de dívida estatal relativamente ao PIB, 77,1%, que equivale a 98 mil milhões de dólares, é dívida governamental, e 6,1%, que equivale a 7,2 mil milhões de dólares, é dívida externa contraída pela Sonangol e pela TAG, existindo uma terceira componente que é o resultado de dívidas garantidas pelo Estado. Num contexto em que o serviço da dívida está de acordo com declarações do próprio Presidente a retirar espaço aos gastos em bens e serviços e infraestruturas, mediante cativações de despesas sem consulta aos deputados, esperava-se que o teto de gastos fiscais, aprovado pelo Parlamento, 12,5 bilhões de kwanzas, se reduzisse. O argumento do Governo para congelar despesas orçamentais vem sendo suportado pelo contexto desfavorável das taxas de juros elevadíssimas no mercado internacional. É contraditório alegar não existir financiamento barato para rolar a dívida, substituir dívida por dívida, mas existir financiamento para cobrir a criação de uma nova dívida. Potencial déficit fiscal de 2,5 milhões de dólares, via aumento do teto de gastos. Mas que tipo de cativação orçamental é essa que empurra o teto do gasto para norte, ou seja, para cima? Fica aqui uma vez mais demonstrado o perigo do Executivo usurpar funções que nas verdadeiras democracias são uma competência inalienável do Poder Legislativo, dos deputados. É assim, muito urgente, o Parlamento promover um debate sobre os processos orçamentais relativos à execução do orçamento do ano corrente, com uma tónica centrada nas cativações, novo teto de despesa, estrutura atual das despesas, gestão da dívida. É crucial o país ser informado sobre o possível aumento de gastos na ordem de 11% da despesa fiscal. Será mais uma linha de financiamento? Que bens ou serviços tão caros se tratam? Então, qual é a conclusão de tudo isto? É a mesma apresentada na conferência de 17 de julho último. O país precisa de instituir o beabá da organização do Estado para se tornar viável. O Estado está convenientemente desorganizado, com consequências desastrosas para a vida de todos os angolanos. E urge responsabilizar. Urge responsabilizar. Prezados jornalistas, angolanos e angolanas, o facto é que os dias que correm estão realmente a ser financeira e economicamente bastante difíceis para a maioria esmagadora das famílias angolanas. Ante a vertiginosa e avassaladora subida do custo de vida e a completa ruína do poder de compra, os chefes de família fazem das tripas coração para que possam pôr à mesa as refeições de que necessitam, já não para viverem, mas para a sua literal sobrevivência. E vejam que nesse quadro não estamos a incluir o drama observado diariamente em plena capital angolana, onde há famílias inteiras a alimentarem-se nos contentores de lixo, colocados nos mais diversos cantos, ruas, praças e pracetas da cidade. São mesmo os integrantes da classe média da sociedade, com a chamada pobreza envergonhada, que vivem as tremendas dificuldades e agruras que a atual situação lhes impõe. Não é por acaso que numa conjuntura em que o governo se faz de surdo e mudo e não se empenha de boa fé numa concertação social com as organizações sindicais, estas vêm defendendo a urgência de se atualizar o salário mínimo nacional, fixado atualmente em 32 mil kwanzas para 245 mil kwanzas. Não é preciso ir a hipermercados, mas apenas aos populares Catintão e Mercado 30, para se concluir que para nada chegam os salários auferidos pela generalidade dos cidadãos angolanos. Mas o Presidente da República, na sua mensagem à nação, não avançou medidas
que o governo tem para resolver este problema, infelizmente. Nos últimos dias, as caixas de massa custam 5.197 kwanzas o quilo. E o óleo alimentar de 12 unidades adquirem-se a 24.989 kwanzas. 1 quilo de feijão está a 1.300 kwanzas. As caixas de frango, 15 quilos, e de galinha rija, 10 quilos, saem a 20.000 kwanzas e 18.000 kwanzas, respectivamente. O saco de açúcar de 50 quilos está em 66.000 kwanzas. Uma lata de leite nido a 20.000 kwanzas. Uma caixa de 20 quilos de peixe carapau custa 40.000 kwanzas. E 20 quilos de arroz. 20 quilos de arroz estão a 20.000 kwanzas. Mas o problema dos preços não se põe apenas em relação aos alimentos, mas também a outros itens indispensáveis para a vida dos angolanos. Um deles é os materiais de construção. Diante das dificuldades da política estatal de fomento habitacional, em geral os angolanos optam pela autoconstrução das suas próprias habitações. E aqui, os preços dos materiais já estão completamente na estratosfera. Uma pá de areia está a 12.000 kwanzas. O saco de cimento custa cerca de 5.000 kwanzas. A chapa de zinco, o varão de 12 sai a 6.200 kwanzas. O contraplacado nacional está a 14.000 kwanzas. O contraplacado importado a 39.000 kwanzas. O caminhão de Burgal está a 300.000 kwanzas. E o de Pedras anda a 250.000 kwanzas. E a unidade de bloco de 12 custa 120 kwanzas. Uma pá carregadora de inertes custa 28.000 kwanzas. A pá de Burgal custa 32.000 kwanzas. É impossível viver nestas condições. É impossível construir nesta especulação criminosa. E destas coisas, o Sr. Presidente nada falou. Nada falou. Importa dizer que são os chineses que controlam o mercado dos inertes e os transportes são controlados pelos cubanos. Naturalmente que estes preços para os bens que vêm da natureza, nomeadamente a areia, o burgal e a pedra, só atingem esses preços porque têm a total conivência e participação dos governantes nos lucros. $1.000 hoje estão acima de 1.100.000 kwanzas. Quando o país vive de importações, naturalmente que o país sucumbe pela falta de direção política e falta de proteção aos mais pobres por parte de quem governa. Caros cidadãos, a reforma do Estado consubstanciada em reformas políticas, económicas e sociais é o único instrumento capaz de materializar os anseios dos angolanos. Através do equilíbrio de poderes entre os órgãos de soberania, da garantia de independência funcional das entidades independentes e do regime de inamovibilidade dos seus órgãos. Para aliar a teoria à prática, há que abandonar o atual modelo de Estado, assente na monocracia, fecundado para ser deficitário e parasitário, para que possamos ter um serviço público de qualidade, melhorar o ambiente econômico e dar confiança aos investidores a que mudar. O Orçamento Geral do Estado continua a não cumprir o seu papel principal de legalidade e transparência. Sistematicamente viola os princípios da unidade, universalidade e da publicidade, por falta de informação quanto à identificação de todas as despesas e todas as pessoas que beneficiam de receitas públicas, com a ausência de inúmeras unidades orçamentais e órgãos dependentes, e denota-se mais uma vez a ausência da transparência e a accountability, que deveriam sustentar a boa governação.
mantendo-se o desarranjo quanto à distribuição da dotação orçamental por órgão. Este ano foi efetuada a cativação da maioria das despesas do terceiro trimestre, facto este considerado por muitos especialistas como resultado da má governação e do mau planeamento do governo de João Lourenço. Apesar do texto constitucional enunciar o princípio da transparência da Conta Geral do Estado, dizendo que esta deve ser acompanhada de todos os elementos que se reputem necessários ao nosso país, encontra-se nos preços dos bens alimentares pressionados para cima, por ausência de financiamento à produção alimentar para estimular a economia, sendo uma das causas de insucesso por ineficiência e ineficácia do setor empresarial público, que de forma direta, através de interpostos comerciais, nomeadamente o interposto aduaneiro, empresa pública já existente, sem influência no mercado por gestão danosa, poderia influenciar em baixa os preços dos bens e serviços para o consumidor final, promovendo a concorrência no setor retalhista e no comércio de proximidade, mas cuja gestão da reserva estratégica alimentar, materialmente REA, é o acondicionamento de alimentos essenciais, ou seja, da cesta básica em quantidades suficientes para alimentar a população de um Estado. Esta reserva alimentar tinha sido entregue, infelizmente, de forma fraudulenta a uma empresa. Precisamos de debater e criar consenso quanto à cesta básica, quanto à sua composição, quais os produtos que devem fazer parte, especificação quanto à sua quantificação. Por quê? Porque são os produtos que compõem a ração essencial mínima em quantidade para um adulto alimentar-se durante um período de tempo, um mês. Se a cesta básica acompanha mensalmente a evolução de preços dos essenciais produtos de alimentação, assim como o gasto mensal que um trabalhador teria para comprá-los, então podemos facilmente aferir que com o salário mínimo não é possível uma pessoa poder alimentar com o mínimo de dignidade durante 10 dias a sua família, quanto mais durante um mês. E aqui estamos a falar por baixo. Estamos a fazer como referência uma família de 4 pessoas, quando nós sabemos que a maioria das famílias africanas é bem maior. O nosso desafio é de isentar de impostos e taxas os bens da cesta básica e reduzir para 7% do IVA os demais bens alimentares que estiverem no regime de preços vigiados e estabelecer um mecanismo social de controle preventivo, sancionatório e inibidor das fraudes. A nossa atual condição, em que o principal empregador, o Estado, tem poder de monopólio e a imposição legal de um salário mínimo, às vezes traz efeitos nefastos. Isto permite-lhe aumentar o nível de emprego, pagar salários abaixo da produtividade marginal dos trabalhadores e, consequentemente, criar uma má distribuição do produto nacional bruto. Claramente, queremos dizer que o impacto do salário mínimo per si só sobre o emprego e a qualidade de vida dos cidadãos é uma questão empírica, sendo uma interferência exógena na gestão dos recursos humanos das organizações. Assim, configurando-se o paralelismo entre o custo da produção e o nível de vida dos trabalhadores, podemos aferir que é péssimo o grau de bem-estar do cidadão angolano, que moralmente obriga-nos a colocar determinadas questões. Será que o salário mínimo setorial atualmente em vigor ajudou a reduzir a desigualdade na ala inferior da distribuição dos salários? B. Haverá perdas de emprego associadas ao aumento do salário mínimo acima do crescimento médio dos salários? Data vénia, traduzida em miúdos, não há aplicabilidade de políticas sobre os salários e preços, entre outros fatores por ausência de execução de políticas produtivas alimentares, produção interna de alimentos, agricultura, pescas, pecuária e indústria transformadora, carecendo de um melhor enquadramento na estratégia global de desenvolvimento. Há urgente necessidade da revisão do decreto presidencial que aprova o Sistema Nacional de Preços e que é inconstitucional. A política salarial é inconsequente, a cesta básica é incoerente e o modelo de gestão da REA é ineficaz, pelo que somos de opinião
regulação de preços de bens e serviços essenciais torna-se necessário. Sobre os bens essenciais, para além dos alimentares, podemos incluir os medicamentos, assim como a título exemplificativo no setor de serviços. Devemos incluir os transportes públicos de passageiros e os serviços de saúde e os serviços de educação. Dizíamos que somos de opinião que este setor deverá ser o tema a propor e debater em plenário, assim como a ser levado junto das comunidades, aproximando os ideais da UNITA e seu grupo parlamentar aos anseios da sociedade civil, sendo, na verdade, as políticas de redistribuição de rendimentos e de preços as agendas sobre políticas económicas que deveriam dominar os debates políticos na nossa sociedade. O programa de reconversão da economia de natureza política ou eleitoral. Fracasso sem vantagem agregada para os verdadeiros operadores económicos, cujos principais beneficiários foram segmentos de jovens e mulheres militantes do MPLA e amigos dos quadros dirigentes a nível intermédio, cujo único mérito foi o procedimento de mero registro de 250 mil económicos, onde sem pudor é publicitado que somente 5.700 financiados. Portanto, estamos a falar de menos 2,5% dos agentes económicos. O Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, o PAP, com os seus 101.876 postos de trabalho de emprego fantasia, desempenhado mesmo por um dia, para efeito estatístico, e o fracassado Prodese, que todos pensávamos que tivesse falecido, mas que agora ressurge de novo nas estatísticas. Esperamos que as reformas institucionais desenvolvidas no setor dos recursos minerais promovam, além do aumento da confiança e rentabilidade dos investidores, transmitam também aos angolanos mais emprego, renda e consumo. Na prática, em melhor qualidade de vida para todos os angolanos. Apesar do país ter uma capacidade instalada de 6,283 megawatts, responder a uma demanda que registra o total de 2,375 megawatts, estes progressos têm um impacto menos positivo da vida dos que vêm sucessivamente repetidas como obras inscritas no Programa de Investimento Públicos do Orçamento de 2016 a 2022. Outro montante artificialmente manipulado é o de 54 milhões e 800 mil dólares, correspondentes à reabilitação e ampliação da cidade de Luanda, na cidade de Luanda, do troço da estrada rotunda do Camama Calemba 2, conforme determina o despacho presidencial 93/21 de 11 de junho. Esta escandalosa duplicação verifica-se em muitas outras empreitadas pelo país fora, sendo o caso disso a terraplanagem da estrada Coango-Cafufu-Luremo. Aquilo que em termos reais corresponde a apenas 83 km foi quase triplicado para 200 km. E o valor da empreitada fixado em incríveis 600 milhões de dólares. Ainda na Lunda Norte, os 90 km entre o município de Caungula e a povoação do Zovo também têm sido anualmente inscritos no orçamento, desde 2004 até a presente data. A empreitada nunca foi materializada, mas todos os anos surge sempre como obra executada. Junta-se o facto de que os 90 quilómetros são sempre milagrosamente, ou melhor, vão sempre milagrosamente aumentando para 150 quilómetros no orçamento. O mesmo tipo de adulteração ocorre com o caso do troço de estrada entre o município. Outra empreitada duvidosa é a que acontece sob a chancela do despacho presidencial número 94/22, de 26 de abril, autorizando a contratação simplificada no valor de 434,976 euros para a reabilitação das estradas nacionais 40 e 245, troços Rotunda, Mbalo Tchau, extensão de 50 km, Mbala Tchau Savate, 97 km, Savate Congar, 17 km e Mucenda Andulo, 168 km. Pode-se concluir globalmente que estas empreitadas são, via de regra, de execução deficiente, além de não justificarem as avultadas somas do erário que nela se gastam. Tanto os empreiteiros quanto as supostas empresas de fiscalização
saem no final das empreitadas com milionárias remunerações. É desta promiscuidade que resultam muitos atos de corrupção e fortunas sem causa, que estão hoje na ordem do dia e levantam o clamor da sociedade angolana. Prezados jornalistas, caros cidadãos e compatriotas, a educação em Angola tornou-se um verdadeiro antro de negócios ilícitos e lucrativos com a venda de vagas de acesso e de notas no processo de avaliação. Todos os anos são vendidas vagas a um preço que varia entre os 50 e os 400 mil kwanzas. Esta é uma prática absolutamente ilegal e pune fortemente as famílias pobres, porque as outras pagam. Acrescendo-se a isto as insuficiências estruturais do próprio sistema de ensino, na absorção da população em idade escolar. O resultado só se pode cifrar no crescimento gradual, observado todos os anos do número de crianças sem acesso à escola, o que faz do sistema educacional angolano um fator multiplicador das graves desigualdades. 30% dos adolescentes e jovens que com muito esforço dos pais acabam o ensino básico na escola pública têm acesso ao ensino secundário. É muito grave. Tudo isto decorre do descaso e negligência com que o governo trata os desafios respeitantes ao sistema de ensino e educação em Angola, evitando-se tanto quanto possível deslocações dos profissionais, salvo para situações absolutamente necessárias por razões incontornáveis. Não é de admirar que tenhamos um país com sérios problemas de coesão territorial. As assimetrias regionais são abismais, relegando grande franja da população a viver em condições desumanas. O sofrimento é mais ressentido pelas crianças, que constituem a maioria da população, com privações multidimensionais e interligadas, sendo que apenas 1% delas não sofre de privações. Nas últimas semanas, foi divulgado um relatório da Unicef e do Banco Mundial, segundo o qual pelo menos 8 milhões de crianças em Angola vivem agregados em situação de extrema pobreza. A cifra representa quase 40% do total de petizes, o que em termos concretos significa que em cada 100 crianças, 40 vivem em núcleos familiares extremamente pobres. Isto é, com o equivalente a menos de $2,15 por dia. Compatriotas, como pode uma família com tão pouco num país com imensa riqueza da natureza? Como é possível? O mais recente trabalho sobre o recenseamento agropecuário e pescas em Angola, RAP, é bastante revelador das grandes desigualdades, pobreza e exclusão que atingem a grande maioria das famílias, sobretudo aquelas que estão no interior profundo e longe do litoral, pois outra disfunção que importa referir é a distribuição da população angolana pelo território nacional. Algumas províncias do norte do país, onde se encontram mais povoadas do que outras, agravando a situação de pobreza das famílias, dada a disparidade de investimentos, o que concentra mais população junto dos grandes centros urbanos, devido à grande procura de melhores condições de vida. Das aldeias referenciadas no relatório, 99,2% vivem da atividade agrícola, que no entanto se encontra na cauda dos setores beneficiadores de políticas públicas do governo, apesar de se constituir grandemente potenciada no veículo que poderia levar ao crescimento do rendimento nacional e ao verdadeiro combate à pobreza. No que diz respeito à educação, somente 30% das aldeias do país têm escolas primárias, que mencionamos a seguir por ordem decrescente. Bengo 58,1%, Luanda 50,1%, Lunda Norte 20,7%, Coando Cubango 22,7%, Mochico 22,9%, Bié 23,7%. No tocante à saúde, o cenário não é menos desolador. Só menos 13,6% do total das aldeias têm unidades de prestação de serviços e de cuidados de saúde. Muito pouco. A inexistência de serviços financeiros nas aldeias constitui também um freio ao acesso aos recursos financeiros que poderiam potenciar a agricultura familiar. Apenas 0,5% de toda a comunidade aldeã do país possui uma instituição financeira ou de microcrédito. A falta de vias de acesso que deveriam conectar as cidades, vilas e aldeias torna o país mais desigual ainda,
fazendo de Angola uma das sociedades mais desiguais do mundo. Se juntar-se a isto a falta de políticas atrativas para a vida no campo, o resultado não pode ser outro senão o descomunal êxito rural que o governo não encontra formas de travar. Chegam diariamente às cidades 1.100 indivíduos por dia, vindos do campo. 1.100 por dia. Nem mesmo o tão propalado PIM, que deveria, entre outros objetivos, combater o êxodo rural, conseguiu reverter este fenómeno. Daí, uma vez mais, que a UNITA chama a atenção para a necessidade de se implementar urgentemente as autarquias locais no país, já que funcionariam estas funcionariam como um fator catalisador para a redução das desigualdades sociais, para o combate da pobreza e para o fomento do desenvolvimento. É alarmante, por outro lado, o número de cidadãos estrangeiros que usam a pobreza generalizada para se tornarem proprietários de terras angolanas, em total contramão com as leis e, mais uma vez, com o silêncio, a conivência e os interesses das autoridades governativas. Caros compatriotas, a visão perfilhada pela UNITA para combate à pobreza extrema que tomou o país consubstancia-se em algumas linhas mestras que podem servir de base a uma luta realista e eficaz no que ao empoderamento das famílias diz respeito. Pelo que desejamos propor o seguinte: o governo deve não apenas incentivar, como levar o desenvolvimento a todas as localidades do território nacional, a fim de permitir que as populações se desenvolvam nas suas localidades de origem, criando desta forma uma maior harmonia em todo o território nacional. B. O governo deve, junto das comunidades locais, não apenas levar a cabo os seus programas de apoio social pontual, a exemplo do Coenda, mas essencialmente apoiar essas comunidades com insumos agrícolas e maquinaria diversa, protegendo as cooperativas e famílias, com provas dadas na produção, para que as comunidades possam por si produzir e vender os excedentes às cidades. A história do nosso país tem-nos dado largas mostras e a UNITA colheu a sua experiência no terreno sobre a generosidade e a dedicação do povo angolano, que é um povo trabalhador. Ele apenas precisa que sejam dadas as condições para o trabalho rentável e honesto. Neste sentido, não se pode ter neste país um governo assistencialista, do tipo que controla tudo e todos, impedindo que a iniciativa das pessoas e da coletividade possa dar frutos para a generalidade da população. Existencialista para poderem ser dominados, porque é este o propósito. Não podemos, por isso, confundir um Estado social do Estado assistencialista, que mutila a iniciativa das pessoas e impede o desenvolvimento local. Por fim, não menos importante, é a assistência social às famílias mais carenciadas da realidade urbana e das zonas periurbanas. Para estas duas últimas situações essencialmente dramáticas, o governo precisa tomar algumas medidas consideradas urgentes. A primeira de entre as medidas é reconhecer que a fome em Angola não é relativa, para que, assumindo assim a realidade dos factos, se possa agir em conformidade, respeitando quem passa fome, mesmo que fosse apenas uma família. Num segundo momento, o governo angolano deve identificar as organizações não governamentais que trabalham com as comunidades no sentido de potenciá-las a trabalhar para erradicar em conjunto o fenómeno da fome nas famílias periurbanas. Propomos ao governo a adoção de políticas que visam a valorização de quem efetivamente tem demonstrado o trabalho neste particular, para o critério de seleção não volta a ser a cor dos que têm cartão do seu partido. Em terceiro lugar, relativamente à fome e à miséria, que ou se esconde ou se passeia pelas zonas urbanas, através de crianças pedintes e adultos empobrecidos da classe média, propomos ao governo que trabalhe com as administrações municipais, distritais e comunais, juntando neste desidrato as igrejas, com destaque para aquelas peritas em caridade, a administração, através do seu serviço social,
identifica e registra, e a comunidade paroquial ou outra comunidade perita em caridade solidária atende conforme as necessidades e as capacidades cedidas pela administração e pela população afeta as mesmas comunidades. Caros compatriotas, neste último exercício governativo, assistimos ao mais grotesco achincalhamento dos órgãos de justiça, mormente os tribunais superiores. De repente, o Presidente da República, que se apresentava como paladino do combate à corrupção, viu-se confrontado com denúncias de corrupção, envolvendo diretamente os juízes conselheiros dos tribunais superiores. A forma atabalhoada como o Presidente da República lidou com este quentíssimo dossiê é a grande nódoa em pano branco neste período. Junta-se a este nebuloso dossiê o modo como o Presidente da República tratou o processo que reconduziu o Procurador-Geral da República. Todos estes movimentos erráticos do chefe de Estado contribuíram assintosamente para a descredibilização do sistema judicial e constituíram mais golpes dos muitos que vêm sendo desferidos contra os pilares referentes do Estado democrático e de direito na nossa Angola. Por isso, insistimos na revisão da lei, que atribui competências aos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, prevendo medidas sancionatórias mais severas contra as violações praticadas pelos seus membros, em especial contra os presidentes desses órgãos, por fim à acumulação dos cargos de Presidente do Tribunal Supremo com a presidência dos respectivos Conselhos Superiores. Urge rever a duração do mandato da presidência de todos os tribunais para 1 ano e meio ou 2 anos no máximo, para acabarmos com os vícios que são do conhecimento da opinião pública angolana. Há vários exemplos no mundo de limitação da duração do mandato da presidência, com evidentes resultados positivos. Defendemos também a abertura de mais concursos públicos para a admissão de mais magistrados judiciais e do Ministério Público, com condições de trabalho e salário compatível com as funções que desempenham. Retomando o assunto do combate à corrupção, relembro que ele foi, pelos vistos, postergado e engavetado num qualquer armário. Mas não pode nem deve ser assim. O nosso país tem uma lei da alta autoridade contra a corrupção, aprovada em 1996, mas que até hoje não é implementada. Foi-lhe acrescida a lei da probidade e a mesma omissão e inação se verifica, não é aplicada. E estes instrumentos são só colocados de lado, porque eles atentam e ameaçam os interesses de quem governa e do seu respectivo partido, que são os verdadeiros promotores da corrupção em Angola. Sim, a corrupção no nosso país tem a sede e os alicerces no MPLA. E por isso é que os seus dirigentes impedem a implementação de tão importantes instrumentos legais de combate à corrupção. Caros jornalistas, angolanas e angolanos, como se pode depreender do acima exposto, o balanço da ação governativa no período em causa foi desastroso, a avaliar pelos fatos e cifras que temos vindo a apresentar. Mas estes números não são apenas estatísticas, são vidas destroçadas, são sonhos adiados, são esperanças esmagadas. Mas a verdade é que enquanto o país sofre, o governo atual mostra-se indiferente, fechando os olhos para a angústia que assola as nossas comunidades. Chegou o momento de reavaliar as nossas prioridades, colocar as pessoas em primeiro lugar e construir um futuro onde todos os angolanos possam prosperar igualmente. Isto implica que se tenha sensibilidade para com a sorte das gerações que lutaram pela libertação, pela independência e pela democracia deste país. Defendemos por isso que, nos termos da Constituição e da lei, as autoridades estatais e governamentais devem ser sensíveis à situação dos antigos combatentes e veteranos da pátria, designadamente do MPLA, da FENELA, da UNITA, da FLEC ou outras, reconhecendo incondicionalmente o seu contributo na luta de libertação, pela independência, conferindo-lhes uma vida digna através da sua inserção em programas de ação social que abranjam as famílias e descendentes, mutilados, viúvas e órfãos, como forma de manutenção da unidade e estabilidade nacionais.
Não podemos mais aceitar nem pactuar com a mediocridade, a incompetência e a complacência. Chegou o momento de unir forças e lutar contra a corrupção, exigir transparência e construir uma Angola onde cada cidadão tenha a oportunidade de prosperar. O futuro de Angola está em jogo e só com uma liderança competente, honesta e dedicada podemos vislumbrar um amanhã melhor para todos. Que Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Termino a réplica sobre o Estado da Nação feita pelo presidente da UNITA à luz da Constituição no seu artigo 45.2. Portanto, Adalberto Costa Júnior faz este discurso neste espaço da antiga cerâmica, um bairro altamente afetado pela corrupção, portanto, um bairro muito afetado pela pobreza, aqui na Boa Vista. Adalberto Costa Júnior começou por esclarecer o processo de destituição, tudo o que aconteceu na sede da Assembleia Nacional naquela data. Também Adalberto Costa Júnior falou do Plano Nacional de Desenvolvimento do governo de João Lourenço. Adalberto Costa Júnior chegou mesmo a dizer que este plano passa a ser chamado de Plano Nacional de Subdesenvolvimento, já que o que tem produzido não leva Angola ao desenvolvimento. Adalberto Costa Júnior voltou a apontar o dedo a José Lima Massano pelo papel que tem desempenhado na manipulação da economia para produzir indicadores falsos, enquanto o país se afoga na inflação, se afoga no desemprego. Portanto, Adalberto Costa Júnior voltou. Adalberto agora. As mulheres estão agora à volta de Adalberto Costa Júnior, entoando canções. Nós estávamos a fazer uma retrospectiva daquilo que foi o discurso de Adalberto Costa Júnior. Depois de ter apontado o dedo a José Lima Massano, o presidente da UNITA pediu que o governo de João Lourenço leve o desenvolvimento a todas as localidades do país e também além de ter feito este pedido para que o desenvolvimento seja levado a todos os cantos do país, Adalberto também pediu que o povo angolano é generoso e trabalhador e por causa disso não deve ser tratado como um povo de esmolas. O governo não deve ser um governo assistencialista, mas sim um governo que forneça ferramentas para que o povo possa produzir o que precisa para comer e sair desta crise. Além disso, Adalberto também defendeu o fim da acumulação dos cargos de presidente do Tribunal Supremo e o cargo de presidente do Conselho Superior da Magistratura. A TV Raiar vai voltar a transmitir esse discurso na íntegra e esperamos que estejas do outro lado. Até lá, aceite os cumprimentos de Paulo Canganjo, que coordena esta equipa, Vencilão Chipindo, Venâncio de Lucas e Severino Celestino. Provincial da UNITA em Luanda, Adriana Sapinala. Pai Banana.